O sargento da guarda. Andrei Petrovich Griniov, meu pai, serviu, quando jovem, sob o comando do conde Minich e se reformou como major em 1700 e tantos. Desde aí, viveu em sua aldeia, na província de Simbirsk, onde se casou com Avdotia Vassilievna, filha de um empobrecido nobre da região. Éramos 9 irmãos. Entre meninos e meninas, porém todos os outros morreram muito crianças. Eu fui alistado como sargento no regimento Semionovski, por gentileza do major da guarda, o príncipe B, que era nosso parente chegado. Mas gozando de licença até acabar os meus estudos. Naquele tempo a educação não era como nos nossos dias. Com 5 anos, fui entregue aos cuidados do servo Savielit que, por sua excelente conduta, foi designado meu preceptor. Graças à sua devoção, aos 11 anos já sabia ler e escrever corretamente o russo, bem assim como reconhecer as qualidades de um bom galgo. E, então, para aprimorar os meus conhecimentos, meu pai contratou os serviços de um francês, Monsieur Beaupré, que veio de Moscou juntamente com o estoque anual de vinho e azeite de oliveira. Tal decisão feriu profundamente Savielit, que resmungava. Acho que o menino está perfeitamente limpo, penteado e alimentado. Por que razão fazer uma despesa inútil? Dá até a impressão de que não há gente aqui capaz de tomar conta dele. Beaupré havia sido cabeleireiro em seu país natal, depois fora soldado na Prússia e viera para a Rússia para ser professor, conquanto não soubesse bem o que fosse ensinar. Era uma boa alma, mas extremamente desorientada, seu ponto mais fraco era a queda pelas mulheres, que lhe valia frequentes sovas, e por conta das quais ficava de corpo moído, gemendo um bom par de dias. Como se não bastasse, tinha forte inclinação para a bebida, segundo as suas próprias palavras, não era inimigo da garrafa, o que equivalia a dizer que gostava de abusar dela. Mas, como o vinho era servido muito racionadamente em nossa casa, um cálice ao jantar e nada além, e a ração do meu bupre era costumeiramente esquecida, não teve ele outro remédio senão se habituar aos licores caseiros russos, o que, aliás, rapidamente aconteceu, e chegando mesmo à conclusão de que eram mais saudáveis para a digestão do que os vinhos pátrios.
Prontamente nos entendemos e, embora ele tivesse a obrigação de me ensinar francês, alemão e quantas matérias pudesse, achou melhor aprender comigo a conversar mais fluentemente em russo, e o resto cada um fazia como bem queria. Assim sendo, vivíamos às mil maravilhas. E não poderia desejar eu outro mentor. Infelizmente o destino depressa nos separou, e a razão foi a seguinte. A lavadeira Palasca, gordota e bexigosa, e época, moça zarolha e que cuidava das vacas, caíram um dia aos pés de minha mãe, queixando-se, entre lágrimas, de que o francês as importunava com os seus impulsos amorosos. Mamãe era intransigente em questões de moralidade e fez pronta queixa a meu pai, que mandou logo chamar o namorador à sua presença. Informaram-lhe que Monsieur estava dando uma aula. Papai marchou para o meu quarto. Foi encontrar o professor espichado na cama, dormindo a sono solto. Eu me ocupava em importante trabalho. É que haviam mandado buscar para mim em Moscou um bonito mapa, que fora pendurado na parede, sem nenhum préstimo até então, e que eu andava namorando pela excelência e tamanho do papel, pretendendo fazer dele um papagaio. Exatamente naquele dia, aproveitando o sono de Bupre, resolvera pôr mãos à obra. E quando colocava um rabo de pano no cabo da Boa Esperança, eis que papai entra. Vendo o meu exercício de geografia, deu-me um tremendo puxão de orelha, atirou-se sobre o professor, acordou-o com um resoluto safanão e passou-lhe uma descompostura em regra. Claro que Bupre tentou levantar-se, foi impossível, o pobre coitado estava inteiramente bêbado. Meu pai suspendeu-o pela gola, empurrou-o pela porta afora e no mesmo dia expulsou-o de casa, para indescritível júbilo de Savielit. E de tal maneira terminou a minha educação. Passei a levar uma vida muito comum entre os meninos da aristocracia, descuidada, caçando pombos, pelando carniça, e inventando travessuras com a molecada da herdade. Mas, ao fazer 16 anos, as coisas mudaram. Foi em certo dia do outono na sala de jantar, mamãe preparava um doce de mel e eu, lambendo os beiços, observava a espuma que fervia na panela.
Papai, junto à janela, lia o calendário da corte, que ele recebia todos os anos e cuja atenta leitura provocava nele sempre uma singular reação biliosa. Minha mãe, que não ignorava os menores hábitos e enervamentos do marido, procurava por todas as maneiras esconder a perturbadora publicação, e assim o calendário da corte, depois de chegado, passava meses sem cair sob os olhos de papai. Mas, quando por acaso o encontrava, mergulhava nele horas a fio. De vez era quando sacudindo a cabeça ou os ombros e rosnando surdamente. Tenente-coronel. Vejam só, ele, que na minha companhia não passava de sargento, condecorado com as duas ordens russas. Quem poderia imaginar? O mesmo sucedeu naquele dia, e, após atirar o calendário da corte sobre o divã, engolfou-se num profundo meditar que não augurava nada de bom. De repente, virou-se e perguntou à minha mãe, Avdotia Vassilievna, quantos anos tem Petrushka? Acaba de completar 16, respondeu ela. Petrushka nasceu no mesmo ano em que a tia Nastácia Gerassimovna sofreu o acidente em que. Muito bem, interrompeu a meu pai, pois então já é tempo de mandá-lo para o serviço militar, chega de andar em estríplias. A ideia de uma próxima separação do filho, tão subitamente lembrada, feriu de tal forma minha mãe que ela deixou a colher cair dentro da panela e as lágrimas escorreram-lhe imediatamente pelo rosto. Entretanto, é difícil descrever o entusiasmo de que fui tomado. A noção do serviço militar estava em mim intimamente ligada à da liberdade e dos prazeres da vida em São Petersburgo. E eu já me imaginava oficial da guarda, posição que achava ser o ponto supremo da felicidade humana. Papai não era homem de alterar ou adiar as suas decisões. O dia da minha partida foi marcado. Na véspera, disse ele que eu seria portador de uma carta para o meu futuro comandante e requisitou caneta e papel. Não se esqueça, Andrei Petrovich, de mandar meus cumprimentos ao príncipe B, disse minha mãe, espero que Petrushka continue a merecer a sua proteção. Que lembrança mais boba, retrucou papai. Por que cargas d'água iria escrever ao príncipe B? Mas você não disse que ia escrever ao comandante de Petrushka?
Precisamente. Ora, Petrushka está alistado no regimento Semionovsky e o comandante do regimento Semionovsky é o príncipe B. Alistado. Que me importa que ele esteja alistado? Petrushka não vai para São Petersburgo. O que é que poderá aprender servindo lá? Esbanjar dinheiro e fazer doidices? De maneira nenhuma, vai é para o exército, carregará mochila, sentirá o cheiro da pólvora, será um verdadeiro soldado e não um malandro da guarda. Está alistado no regime. Onde você meteu o passaporte dele? Trate de encontrar. Minha mãe foi buscar o passaporte que guardava numa caixa de madeira, junto com a camisinha com que eu fora batizado, e o entregou a meu pai com a mão tremendo. Papai leu o documento com a maior atenção, colocou-o depois sobre a mesa e começou a escrever a carta. A curiosidade me torturava. Se não era para São Petersburgo, para onde me iriam mandar? De longe, acompanhava atentamente a mão de meu pai, que escrevia muito devagar. Por fim ele terminou a missiva, meteu-a no envelope juntamente com o passaporte, lacrou-o, tirou os óculos e me chamou. Aqui tem você uma carta para meu velho amigo e camarada Andrei Karlovich. Sob as ordens de quem irá servir em Orienburg. E assim todas as minhas brilhantes esperanças ruíram por terra. Em vez da divertida vida em São Petersburgo, aguardava-me o tédio de um lugar deserto e remoto. O serviço militar, que um instante apenas atrás despertava em mim tão grande entusiasmo, se apresentava agora como uma terrível calamidade. Mas discutir a questão estava fora de cogitação. Na manhã do dia imediato, um trenó me esperava à porta de casa, nele depositaram a minha mala, uma caixa com o serviço de chá e embrulhos de bolos e doces, últimas demonstrações dos mimos caseiros, deram-me a bênção e... Meu pai falou. Adeus, Piotr. Sirva fielmente a quem prestar juramento, obedeça aos superiores, não fuja das obrigações, e não se esqueça do provérbio, cuide da sua roupa nova e da sua honra enquanto é jovem.
Derramada em lágrimas, mamãe recomendava que eu tomasse cuidado com a saúde e que Savielit velasse bem por mim. Vestiram-me um capote de pele de lebre e, por cima, uma peliça de raposa. Acomodei-me no trenó com Savielit e parti, os olhos inundados de lágrimas. Cheguei a Simbirisk na mesma noite, devia passar um dia ali comprando coisas que me faltavam, tarefa de que Savielit foi encarregado. Permaneci na hospedaria. Enquanto ele varejava as lojas. Cansado de olhar pela janela o imundo beco, fui perambular pelas dependências da casa. No bilhar dei com um cavalheiro alto, de uns 35 anos, bigodes grandes e negros, enfiado num roupão, empunhava um taco e mordia o cachimbo. Disputava uma partida com o empregado do bilhar, que, se ganhava, embutia um copinho de vodka e, se perdia, passava de gatinhas sob a mesa de jogo. Pus-me a apreciar a partida. Quanto mais se prolongava, mais frequentes eram as passagens por baixo da mesa, até que o rapaz ficou definitivamente debaixo dela. O cavalheiro, então, com a maior gravidade, rezou umas palavras fúnebres, como se estivesse num enterro, e me desafiou para uma partida. Como não soubesse jogar, recusei. E a recusa muito o surpreendeu. Olhou-me com evidente piedade, mas imediatamente entablou conversa. Fiquei informado de que se chamava Ivan Ivanovich Zurin e era capitão do regimento da Hussardos, sediado em X, viera a Simbirsk para presidir o recrutamento e estava alojado na hospedaria. Convidou-me para jantar, contentando-se com o que houvesse, como um bom soldado. Aceitei prazerosamente. Abancámo-nos à mesa. Zurin bebeu a valer e estava sempre enchendo meu copo, afirmando que eu precisava ir-me acostumando com o serviço militar, contou várias anedotas de caserna, que quase me mataram de riso, e quando nos levantamos da mesa éramos como velhos amigos. Aí, ele se prontificou a me ministrar uma lição de bilhar. Saber este jogo é verdadeiramente indispensável para um soldado. A gente chega, por exemplo, a uma aldeia, depois de uma boa marcha, que é que vai fazer? Surrar judeus nem sempre é possível.
Instintivamente ruma-se para a hospedaria e começa-se a jogar bilhar, mas, para tanto, é necessário saber pegar num taco. Eu estava plenamente de acordo com o que ele acabava de expor e, com a máxima aplicação, comecei a aprendizagem. Zurin me animava com frequentes exclamações e aplaudia ruidosamente os meus rápidos progressos. Depois de alguns ensinamentos, propôs julgarmos uma partida a dinheiro, 2 copeques apenas, uma insignificância, mas para não julgarmos a leite de pato, o que, segundo afirmava, era o pior dos hábitos. Aceitei prontamente e o parceiro mandou vir Ponche, convencendo-me a prová-lo, repetindo-me que era urgente ir-me acostumando com o serviço militar, pois sem Ponche ninguém podia falar em serviço militar. Experimentei a bebida. E o jogo prosseguia. Quanto mais golos tomava, mais ousado me sentia. A todo instante as bolas pulavam da mesa para o chão, nervoso, discutia com o empregado que marcava os pontos, sabe Deus de que maneira, e aumentava o valor das apostas. Em suma, eu me portava como um menino que se sente pela primeira vez em liberdade. O tempo passou sem que eu desse conta. A voltas tantas, Zurin consultou o relógio, encostou o taco na parede e me declarou que eu havia perdido 100 rublos. Fiquei um pouco perturbado. E, como meu dinheiro estivesse com Savielit. Comecei a pedir desculpas, mas Zurin me interrompeu. Não tem importância, não precisa desculpar-se. Eu posso esperar perfeitamente, mas, para matar o tempo, vamos à casa de Erinushka. Que fazer, e o dia terminou tão levianamente quanto começara. Saímos em casa de Erinushka. Zurin não se cansava de encher o meu copo, insistindo que me devia familiarizar com o serviço militar. Ao me levantar da mesa, mal podia ficar em pé, era meia-noite quando Zurin me conduziu de volta à hospedaria. Savielit estava na porta nos esperando. Mostrou-se contristado ao constatar os inequívocos sinais do meu amor ao serviço militar. O que é que aconteceu com o senhor? Perguntou com voz gemente, onde se foi embebedar de tal maneira. Meu Deus! Nunca vi pecado igual. Cala a boca, velho idiota.
Respondi tontamente. Você é que está bêbado, vá dormir e não me amole. No outro dia despertei com uma dor de cabeça feroz, recordando muito confusamente o que me acontecera. Savielit interrompeu meus pensamentos, trazendo-me uma xícara de chá. Piotr Andreit, o senhor está começando a beber demasiado cedo, disse balançando desaprovadoramente a cabeça. A quem saiu o senhor? Que eu saiba não há bêbados na família de seu pai, sua mãe, ninguém mais do que eu pode afirmar, nunca levou uma bebida à boca. E quem é culpado de tudo? Aquele maldito Monsieur, a cada minuto vinha correndo para pedir à Antipoevna, Madame Givo Privodka. Aqui temos o resultado do Givopri, o miserável educou o senhor muito bem, precisava-se mesmo contratar semelhante traste como professor. Como se o patrão não tivesse a sua própria gente. Eu estava muitíssimo encabulado. Virei a cabeça para a parede e disse. Vá embora, Savielit, não quero chá. Era, porém, quase impossível fazer Savielit calar, quando ele encetava um sermão. Está vendo só, Piotr Andreit, o que acontece quando a gente se mete em patuscadas? A cabeça fica pesada como chumbo, o apetite desaparece. Homem que bebe não serve para coisa nenhuma, meu filho. Bebam um pouco de salmoura de pepinos misturada com mel, ou melhor, bebam um cálice de licor, para quebrar a maldade da bebedeira é muito bom. Não quer? No exato momento, entrou um rapazinho trazendo um bilhete de Zurich, abriu e li as breves linhas. Estimado Piotr Andreit, rogo o favor de enviar pelo portador os 100 rublos que perdeu ontem para mim. Estou precisando muito do dinheiro. Às suas ordens, Ivan Zurin. Não tinha outra saída. Pus no rosto uma expressão de indiferença e, dirigindo-me a Savielit, que era o zelador do meu dinheiro, da minha roupa e dos meus negócios, ordenei que entregasse os 100 rublos ao rapazinho. Que me diz, por que vou fazê-lo? Perguntou Savielit tomado da maior surpresa. É que estou devendo, respondi com a mais forçada tranquilidade.
está devendo, retrucou Savielit com crescente surpresa. Mas como pode estar devendo, quando contraiu tal dívida? Tudo isto não me está cheirando bem. Pode fazer o que quiser, meu senhor, mas o dinheiro é que eu não entregarei. Rapidamente raciocinei que, se naquele momento decisivo não impusesse a minha vontade, mais tarde dificilmente conseguiria livrar-me daquela teimosa tutelagem, fitando-o com arrogância, determinei. Eu sou o senhor e você é meu servo. O dinheiro me pertence. Perdi no jogo e não tenho de lhe dar satisfações, aconselho-o a que não se meta a resolver os meus assuntos. Savielit ficou tão perplexo com as minhas palavras que parecia paralisado. Porque fica parado aí, berrei zangado. Savielit rompeu em pranto. Meu patrãozinho Piotr Andreit, não me mate de desgosto. Ouça o conselho de um pobre velho, escreva a esse ladrão vagabundo dizendo que estava brincando e que não temos tão grande importância. R$ 100. Meu Deus do céu! Escreva dizendo que seus pais o proibiram severamente de jogar, a não ser, a leite de pato. Chega de mentiras, cortei-o com rudeza, passe já para cá os R$ 100, do contrário vou expulsá-lo, daqui a pontapés. Ele me olhou com profunda tristeza e foi buscar o dinheiro. Tive muita pena do pobre velho, mas queria libertar-me e provar que já não era uma criança. Satisfeita a dívida. Savielit apressou-se em me tirar daquela maldita hospedaria. Poucos minutos após veio prevenir-me que o trenó estava pronto. Deixei Simbirski com a consciência intranquila e um mudo arrependimento, não me despedi do meu professor de bilhar, e esperava nunca mais encontrá-lo.